quem é o novo ministro da Educação. A história de Abraham Weintraub está na primeira edição do podcast Funcionário da Semana. Eu sou o Tomás Molina. Conheça aqui quem trabalha para você. Não se trata de direita ou esquerda. Haverá um sacrifício indiscutível. A se libertar do socialismo. Tenha misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. O economista Abraham Weintraub foi anunciado como ministro da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter, ainda na manhã do dia 8 de abril. Ele sucede o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, demitido depois de vários problemas envolvendo sua gestão. Sob o comando de Vélez, projetos estavam emperrados, demissões ocorreram em série, foram 17 baixas em cargos de alto escalão em pouco mais de 3 meses. E a educação, um dos temas mais importantes da agenda nacional, estava à deriva. Nenhum projeto relevante voltado para o tema tinha sido anunciado. E, para ajudar, o Vélez também se complicava sozinho. Logo no dia 2 de janeiro, um edital que alterava as regras para a compra de livros didáticos foi publicado, e esse documento previa que as obras não precisariam de referências bibliográficas e permitia erros de revisão no material. O edital foi anulado uma semana depois de divulgação pela imprensa, e Vélez Rodrigues culpou o governo do antecessor Michel Temer. Em fevereiro, em entrevista à Veja, o colombiano comentou sobre a faxina ideológica em curso no Ministério. Em uma das respostas, quando perguntado sobre educação moral e cívica voltada ao currículo, o ex-ministro afirmou que o brasileiro viajando é um canibal. O brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisas dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião. Ainda em fevereiro, Vélez enviou cartas a diretores de escolas pedindo que filmassem alunos cantando o hino nacional e determinando a leitura de mensagem com o slogan de campanha de Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No começo de março, Olavo de Carvalho, guru intelectual de Bolsonaro e responsável pela indicação de Vélez ao cargo, orientou seus alunos a deixar o governo. A partir daí, houve uma série de saídas que enfraqueceram o colombiano politicamente, terminando com a sua queda. Anunciado em 8 de abril, Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub tem 47 anos e é mais um novato na política a integrar o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Eis o LinkedIn. Graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Weintraub é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A nomeação de Abraham Weintraub representa uma derrota dos militares e quem ganha é o grupo de Olavo de Carvalho. Com a palavra, Ricardo Noblar, colunista de Veja. Saiu do Ministério da Educação um discípulo do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, guru da família Bolsonaro. Mas entrou outro discípulo, para desespero da ala militar do governo. Os militares topavam qualquer nome, desde que fosse essencialmente um nome técnico, porque o ministério está uma zorra. Praticamente não funcionou nos últimos 100 dias. O novo aprendiz de Olavo, sem experiência no ramo, tomou posse prometendo que governaria para todos. O movimento estudantil no país perdeu importância quando se tornou uma mera correia de transmissão dos governos do PT. Mas não morreu. Ele está apenas adormecido, à espera de uma fagulha para despertar. A lenda de que os militares mandam no governo do capitão não passa de uma lenda. Eles têm perdido batalhas importantes para a ala ideológica do governo, comandada pelo próprio Bolsonaro com a ajuda dos seus filhos. E tudo indica que vai ser assim até o fim. Ele e o irmão Arthur Weintraub foram apoiadores de primeira hora do então candidato à presidência. Eles foram apresentados a Bolsonaro pelo hoje ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele viu uma palestra da dupla e rolou uma química, se encantou pelas ideias dos dois e convidou os irmãos para participar da elaboração do plano de governo de Bolsonaro. Nós o conhecemos porque ele criou, governador,
junto com seu irmão, na Unifesp, um núcleo de pensamento conservador liberal. Olha só. E eles tinham uma proposta de previdência fásica, que não dá tempo aqui para explicar, mas é uma ideia genial. E aí nós nos aproximamos, nos conhecemos, e um dia ele me perguntou: o que tu acha que vai dar para o Brasil? E eu disse: olha, eu não tenho nenhuma dúvida, mas é uma coisa só minha, eu disse para ele, que a gente tem um caminho de libertar o Brasil através do Bolsonaro. E aí aproximei o hoje nomeado ministro do MEC, Abraham Weintraub, de Jair Messias Bolsonaro. E eu me lembro do dia que antecedia a primeira ida do Bolsonaro aos Estados Unidos, aonde nós desejávamos que ele compreendesse o quanto era importante a independência do Banco Central para dar solidez à economia. E nós passamos, Salim. Ele foi para falar 20 minutos com o tal de professor Paulista. Ficou 2 horas no meu gabinete. Entrou contra, saiu a favor. Sabe por quê? Porque tinha racionalidade, lógica, e ele tinha a humildade de saber que tinha uma ideia melhor do que ele tinha. Abraham Weintraub também é mais um ministro da Educação com simpatia pela obra de Olavo de Carvalho. Em dezembro, durante a Cúpula Conservadora das Américas, um evento organizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, Weintraub defendeu o uso das teorias de Olavo para derrotar a esquerda e vencer o marxismo cultural. Não se iludam, essa briga tem que ser lutada aqui. Vocês pegam o David Horowitz que está falando, ele está derrotado. Não tem um professor americano para contar a história que nós dois estamos contando aqui. 2.000 professores, 1.000 pelo menos, querendo pegar a gente. A universidade, em 2014, fazia panfletagem explícita com e-mails. Nessa última eleição, todo mundo com o rabo no meio das pernas, com medinho. E agora estão, assim, ainda estão dando tapa na gente, mas está menos, estão com medo. Dá para ganhar deles. Olavo de Carvalho adaptado. Não sendo chato, primeira coisa, a gente não é conservador, significa que eu ando de Del Rey e de terno velho. A gente tem que ser mais engraçado que os comunistas, a gente tem que ganhar a juventude. Como é que você ganha a juventude? Com humor e inteligência. No mesmo evento, ele disse que os militares da direita deveriam adaptar as ideias de Olavo para vencer uns embates teóricos com a esquerda. Às vezes, ele até parece adotar o jeito de falar do guru com alguns xingamentos. Eles têm técnica de ganhar essa brincadeira. Eles têm técnica, eles já fizeram... Mas a gente tem técnica de vencer deles, a gente é a prova disso. A gente adaptou a teoria do Olavo de Carvalho de como enfrentar eles no debate intelectual. Não precisa mandar pastar. Quando eles falam... A ciência burguesa falou, então vai embora daqui, porque aqui é o templo da ciência, seu religioso. E esse tipo de discurso parece ser um padrão dentro do governo Bolsonaro. Abraham disse ainda que era preciso evitar ameaças como ataques terroristas islâmicos para que o Brasil se tornasse um dos países mais pacíficos do mundo. E, claro, atacou o inimigo em comum, a imprensa. A gente não chegou nessa situação porque os comunistas são pobres. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. Os monopolistas apoiaram Lula, os monopolistas estavam dando dinheiro para o Haddad. A gente não conseguiu ter um apoio de qualquer grande instituição durante a campanha. E qual foi a sacada? Desintermediar. Houve uma comunicação do Jair Bolsonaro e de toda a campanha diretamente com o povo através das mídias sociais. E o Vélez foi embora, mas o Abraham também parece gostar de uma boa polêmica. Já processou por danos morais um aluno da Unifesp, onde é professor. Diz o novo ministro que um aluno insinuou em um e-mail que ele é gay. O que aconteceu? Esse aluno mandou uma mensagem no grupo de e-mails da universidade pedindo para que os professores parassem de briguinha de casal. Aí, o Weintraub alegou que o estudante foi preconceituoso, mas a justiça não aceitou a argumentação e indeferiu o pedido. Ao ser escolhido pelo presidente, Weintraub passou de um completo desconhecido à condição de ministro mais pesquisado no Google. 8 vezes mais que o até então campeão Sérgio Moro da Justiça. E quem conta é Mônica Weinberg, chefe da sucursal do Rio de Janeiro.
Esse é um indicador claro de como o MEC, as coisas do MEC, toda essa confusão ali dentro e tal, despertou a curiosidade da população, né, da sociedade, porque é disso que se trata, né? Quem é esta pessoa, né? As pessoas foram ao Google para se inteirar de quem seria o novo ministro. Eu considero isso um bom sinal. Parece que as pessoas estão curiosas e preocupadas com as coisas da educação. Na busca por informações, os internautas puxaram a capivara do novo funcionário da República. Nas redes sociais, uma estudante desenterrou uma história que o ministro não gosta de falar. E quem explica é o repórter João Batista Júnior. O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, entrou com uma ação contra o pai em 2011. Ele entrou com essa ação em parceria com o irmão, Arthur. O que os dois querem? Anular uma doação que o Mauro Weintraub, psiquiatra e pai dos dois, fez para a madrasta deles, a dona Renata. O pai, Mauro, ele alega que os filhos agiram de má fé, que estavam interessados na herança dele. Mas os filhos dizem que o pai doou 100% do patrimônio deles em vida para a madrasta. Segundo eles, trata-se de uma ação arbitrária, porque 50% do patrimônio de um pai deve ficar com os herdeiros diretos, portanto, com os filhos. Então tem essa briga familiar em que o ministro da Educação ele não conversa com o pai, o psiquiatra Mauro. O único elo de Weintraub com sua nova pasta é a carreira de 5 anos como professor da Unifesp. Antes disso, trabalhou quase 2 décadas no Banco Votorantim. Escalou de office boy a economista-chefe e diretor. Segundo um ex-colega de banco, ele é uma pessoa incisiva, de ideias muito claras sobre o que quer. Não teme a polêmica e tem uma alta capacidade de gestão. O Abraham foi recebido como alguém radical, mas assumiu o Ministério da Educação prometendo diálogo durante o discurso de posse. Colocar a bola no chão, pôr para rodar, republicanamente, respeitando diferentes opiniões. Tem gente que fala que eu sou muito radical, eu não sou radical. Mas esse tom conciliador não durou muito. Horas depois, durante a transmissão de cargo, já disse que quem não estiver afinado com as diretrizes do governo vai ser excluído. A gente vai pacificar o MEC. E como funciona a paz? A paz a gente está decretando, a partir de agora, que o MEC tem um rumo, uma direção, e quem não estiver satisfeito com ela, por favor, avise, porque vai ser tirado. Pisou fora da linha, começou a plantar coisa, começou a brigar internamente, está fora na hora. No ano passado, o Brasil caiu para o último lugar no ranking de status do professor. E esse é apenas um dos vários desafios para o setor. Ricardo Vélez Rodrigues era cobrado por não ter um projeto. E aí, ministro, qual é o seu? Edição: Edgar Maciel. Roteiro: Tomás Molina. Realização: Estúdio Abril.